Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo ficando em casa. Agora vai ter uma aula de anatomia do corpo secundário das plantas, né, raiz e caule. Então, aula passada a gente falou de tecido primário, que é o crescimento do meristema apical, né, o crescimento em altura. E hoje, então, vamos falar de crescimento secundário, que é o crescimento em diâmetro das plantas. Tá? Então, só lembrando novamente o esqueminha da planta, né, que a gente tem. Deixa eu ver se eu ponho aqui o laserzinho. A gente tem em toda a planta, né, em toda a planta tem um sistema vascular, tem um sistema dérmico e um sistema fundamental, tá? Então, assim, bem de grosso modo, a gente tem canudinhos inseridos num tecido de preenchimento envoltos por um sistema dérmico, tá? E a gente viu sobre esses diferentes tecidos nas aulas anteriores. E voltando então também para o esqueminha da germinação de uma sementinha, né? Ela começa pela raiz, sai de lá um meristema apical radicular, tá? E a gente tem raízes pivotantes, que é a que sai do embrião, mas também raízes adventícias que podem ou não surgir, tá? E logo depois sai o meristema apical caulinar, que vai estar lá geralmente entre os cotilédones, o monocotiledôneo junto ao cotilédone, e do meristema apical caulinar vai sair então o caule. Tá? Então, olhando para um meristema apical, tanto o caulinar quanto o radicular, a gente lá no iniciozinho vai ter os meristemas primários, então, o corpo primário da planta, a protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Tá? E esses meristemas primários vão dar, então, origem aos tecidos da estrutura primária da planta, que é a epiderme, que é o xilema e floemas primários, e medula e córtex. Tá? Então, medula e córtex vem do meristema fundamental, são tecidos de preenchimento, epiderme é de revestimento, e o sistema vascular é o que faz o transporte. Tá? Até aqui, nada de novo, né? Então, assim, só lembrando, a epiderme é essa camadinha de unicelular aqui em volta do órgão que a gente está observando. Xilema, que tem os vasos e as perfuraçõezinhas e as placas entre os vasos. E temos o floema, também com as plaquinhas, né? Lembrando que o xilema transporta a água e o floema os fotoassimilados. E dentro do que é o feixe vascular, a gente também tem parênquima de preenchimento. A gente vai ver isso com mais detalhe já já. E aí o córtex, que é essa parte entre os feixes vasculares, e a epiderme, que é uma parte de preenchimento também. Então, a gente hoje vai falar de caule de raiz e crescimento secundário. A gente começa com caule. Então, uma visão bem esquemática em 3 dimensões. Isso aqui é o caule, tá? A gente tem, então, feixes vasculares. O caule de uma eudicotiledônea, tá? Os feixes vasculares, lá dentro tem o preenchimento, que é a medula, e temos também um córtex, tá? Que fica entre os feixes vasculares e a epiderme. E, então, por fora sempre a epiderme, tá? Aí pode ter colênquima, pode ter no córtex, colênquima, lembrando que é um tecido que não tem, que são células que não têm parede secundária, mas que ajudam na estruturação, né, na resistência da planta. Parênquima é preenchimento e reserva. A gente pode ter, além de colênquima, pode ter esclerênquima, né, as fibras. E aí dentro do feixe vascular temos floema e xilema, tá? E novamente lá dentro a medula. Aí entre o floema e o xilema nós temos câmbio, e câmbio é o tecido que a gente vai estar dando bastante ênfase a ele hoje. Deixa eu só ver aqui que pronto, voltou.
Então, hoje a gente vai falar bastante do câmbio, e ele está presente, então, tanto no caule quanto na raiz. Tá? Aí, esse arranjo dos feixes vasculares dentro do caule, a gente chama de estelo, tá? E tem uma diferença entre eudicotiledôneas e as monocotiledôneas, tá? Nas eudico, nós temos o eustelo, isso ajuda um pouco a lembrar, né? As duas começam com eu, que seria um estelo verdadeiro, né? Que basicamente, isso quer dizer o quê? Que a gente tem os feixes vasculares organizados num círculo em volta da medula, tá? Então tem essa organizaçãozinha bonitinha, esse é o eustelo, sendo que no atactostelo, que é o arranjo dentro das monocotiledôneas, os feixes vasculares eles estão distribuídos de forma mais ou menos aleatória dentro do que é o cilindro do caule, tá? Ou da raiz. E inclusive aqui geralmente o flema está para fora, e isso não precisa estar necessariamente nessa ordem, tá? Eles estão realmente aleatorizados lá dentro do caule, tá? Então temos o feixe vascular, temos o córtex, que é essa região entre a última parte dos feixes vasculares e a epiderme. E no caso das eudicotiledôneas, a gente tem medula, tá? As monocotiledôneas não têm isso, elas têm só um parênquima fundamental ali de preenchimento, tá? Então, novamente, canudinhos para transportar coisas dentro de um parênquima, de um tecido de preenchimento, envolto por uma epiderme, tá? O foco hoje vai ser crescimento secundário, vai ser nos meristemas secundários, então a gente não vai falar de monocotiledôneas, tá? Quem faz crescimento secundário são as eudico bom, as gimnospermas também, tá? Então, mas só para ilustrar, então, um eustelo. A gente tem aqui, então, por fora a epiderme, né? Tem até um tricominho aqui. Aí tem aqui o córtex, e um pouquinho para dentro, os feixes vasculares organizados, bonitinhos, assim, na periferia do caule, e lá dentro uma medula. Então, o caule não tem formato cilíndrico, então não é um círculozinho bonitinho como no esquema, mas sempre nessa orientação e sempre organizadinhos, virados com a mesma orientação, tá? Então, a gente tem aqui a medula, essa região central mais de parênquima, né? Aí tem os feixes vasculares, e o córtex, que é essa regiãozinha que faz o preenchimento entre a epiderme e os feixes, tá? Então, olhando de um outro ponto de vista, aqui é o meristema apical, e aqui do procâmbio vão então surgir os feixes vasculares. Aqui dentro a gente tem um meristema fundamental que vai formar a medula, e para fora o córtex e a epiderme, tá? Aqui fica um pouquinho mais claro essa orientação do que é o procâmbio, os feixes vasculares e o córtex, tá? E um feixe vascular, córtex, medula, tá? Só para relembrar. Então, de um corte transversal de um caule, a gente vê essa orientação. Aí temos também a epiderme, os feixes vasculares também são chamados de fascículos, tá? E tem uns termos mais para frente que vão usar esse termo fascículo, então é bom lembrar. E dentro do feixe vascular a gente vai ter lá o xilema e floema, tá? E lembrando que o xilema a gente categoriza em protoxilema, que são aquelas primeiras células que surgem, que tem um espessamento de parede ainda mais basal, né? Então com ou anéisinhos ou uma escadinha, tá? E depois vão surgindo novas células dentro do feixe vascular, vão amadurecendo, que formam o que é o verdadeiro xilema, né? O metaxilema, que vai ter então células com paredes secundárias super bem depositadas, só com as perfuraçõezinhas ainda ali, tá? Aí temos floema, tá? Tem um floeminha mais inicial e um floema que amadurece mais ou menos similar com o que é o metaxilema, mas a gente não vai entrar muito em detalhe nisso. E entre eles dois tem o procâmbio, tá? Então lá na parte, no tecido primário, ainda na estrutura primária, tá? Então aqui está o meristeminha apical, né? A pontinha da planta, e logo abaixo a gente vê essa formação, tá? Então isso aqui é a estrutura anatômica primária de um eustelo, tá?
E esse procâmbio, que a gente vai falar bastante dele hoje, é o que vai dar então origem a esse crescimento secundário, que é o crescimento em diâmetro. Tá? Então, olhando para um outro corte, a gente vê aqui então novamente a epiderme, né, com um colênquima aqui. Não estou vendo fibras no caso, mas temos aqui córtex de parênquima e de colênquima. Aí um feixe vascular aqui, pode ver que em volta do feixe vascular tem essas célulazinhas vermelhas com parede espessa. Então elas são vermelhas porque foram coradas com azul de astra e safranina. O azul de astra cora as paredes primárias de azul e a safranina as paredes secundárias, porque elas têm compostos fenólicos, cora de vermelho. Então isso aqui é tudo parede secundária, então são células esclerenquimáticas, ou seja, isso aqui é um feixe de fibras, tá? Então essa plantinha aqui, ela tem fibras em volta do feixe vascular. Isso serve como proteção e também para resistência estrutural do caule. Tá? Então olhando lá para o nosso esqueminha de um feixe vascular, a gente tem que ter protoxilema, que são essas célulazinhas mais internas aqui. Metaxilema são as células maiores já, que surgiram após o protoxilema, e pode ver que elas têm uma parede secundária mais espessa, o vermelhinho ali é mais espesso. Temos o câmbio e o floema, tá? Então, no esqueminha e num corte anatômico transversal. Tá, então, olhando lá novamente para a origem dos tecidos, né, da protoderme, procâmbio e meristema fundamental, dali surge, da protoderme surge a epiderme, do procâmbio o xilema primário e floema primário. Meristema fundamental dá origem ao medula e córtex, tá? E lá do procâmbio, então surge também o que é o câmbio, né? Esse tecido que vai se transformar nesse meristema lateral de crescimento secundário. E mais para frente a gente vai ver que também o córtex se diferencia, se torna também um tecido meristemático, ou seja, um tecido que faz divisões celulares. E esses dois juntos vão formar a estrutura secundária da planta. Então, o câmbio começa lá entre o floema e o xilema, tá? E o filogênio lá do córtex, então logo abaixo da medula. E aí a gente vai ver que são células diferentes, tá? Que o câmbio ele tem dois tipos de células iniciais e o filogênio só vai ter um, mas os dois vão dar origem a diferentes tecidos. Então, a definição de crescimento secundário é um crescimento que se dá a partir de meristemas secundários ou laterais, tá? E esses meristemas são, então, o câmbio e o filogênio. O câmbio ele ocorre em todas as plantas lenhosas, mas não ocorre em monocotiledôneas, tá? Então, milho, palmeiras, a monstera, né, aquelas costelas de Adão, elas não têm crescimento secundário. Agora, já todas as plantas lenhosas, que são os arbustos, as árvores, as angiospermas e as gimnospermas também têm, tá? Os pinheiros vão ter crescimento secundário. Mas também os cipós, tá? A maioria das lianas, né, que são os cipós lenhosos que produzem madeira, elas também têm crescimento secundário, tá? Então, também são lenhosas. Então, a gente tem os cipózinhos molinhos e os cipós duros, uma forma bem simplificada de olhar para isso, mas os cipós, aquele do Tarzan mesmo, ele é lenhoso, então ele tem crescimento secundário e tem, então, um câmbio, tá? E o câmbio, então, por meio de divisão de suas células, vai adicionando novas camadas de células ao corpo da planta, tá? Então, uma árvore gigantesca, ela tem várias camadas de células, todas elas foram adicionadas pelo câmbio secundário, tá? Então, lembrando aqui um pouquinho as orientações, né? A gente tem um eixo axial, um radial e um tangencial, e hoje a gente vai olhar um pouquinho para essas diferentes orientações, tá? E o eixo axial é o eixo ao longo do crescimento do órgão ou do organismo, tá? Então, basicamente definido pelo crescimento primário. Então, a gente tem uma meristeminha apical que vai crescendo e vai esticando a planta no eixo axial. Já o eixo radial, ele está perpendicular ao eixo axial e é o que dá então, o crescimento em diâmetro. Só que ao crescer em diâmetro, o raio aumenta,
mas ao mesmo tempo a circunferência desse cilindro vai aumentando também. Então, em orientação tangencial as coisas vão mudando também. Não é só que vão surgindo novas camadas radialmente, mas também elas não são esticadas tangencialmente. Então elas têm que ir surgindo, ali tem que ir surgindo novas camadas. E esse surgimento de novas camadas se dá então pela divisão celular. Então, nessa orientação radial, a gente tem uma célula. Então, se esse é o cilindro da planta, a gente tem uma célula aqui e vão surgindo novas células nesse sentido, né? Então, a gente chama isso de uma divisão anticlinal. Então, mais células vão sendo adicionadas, então mais camadas de células vão sendo adicionadas. Só que também tem esse crescimento tangencial, né? Que a circunferência vai aumentando, então as células, a gente tem uma divisão assim, né? Mas as células também podem estar dividindo lateralmente, periclinalmente. Então, isso é uma adição de mais células na circunferência desse corpo, desse cilindro. Tá? Então, as divisões anticlinais, no sentido radial, elas aumentam o número de camadas, e as divisões periclinais aumentam o número de células por camada. Basicamente, essa é a diferença que a gente tem que lembrar agora. Tá? Então, se a gente olha, pega um tronco, um caule de uma árvore, e olha para a superfície tangencial, tá? A gente vai então estar olhando para essa superfície, não a superfície radial, mas a tangencial. Né? Então, se ele tirar a casca da árvore e olhar para essa superfície, a gente vê uma estrutura mais ou menos assim, tá? Que é formada por algumas células diferentes. E tirando o que é a casca e o floema, sobra o xilema. Tá? Então, basicamente, a gente está olhando para o câmbio aqui e para células diferentes do câmbio. Tá? E o câmbio ele vai formar, então, xilema para dentro e floema para fora. Ele estava lá no corpo primário entre o xilema e o floema, e ao dividir ele vai, então, separando o feixe vascular primário, né, o floema e xilema primários, vai dividindo conforme aumenta o diâmetro da planta. Tá? Então, eu falei que o câmbio ele tem dois tipos de células iniciais, né? Nós temos células radiais e fusiformes. Tá? Radiais, elas vão formar novas células parenquimáticas. E aí, se vocês lembram da descrição de célula parenquimática, são aquelas células isodiamétricas, que elas têm mais ou menos o mesmo diâmetro, independente de como elas são cortadas. Tá? Então, essas células radiais são essas bolinhas, esses cubinhos mais ou menos isodiamétricos. E as fusiformes vão, então, formar elementos de condução, tanto de xilema quanto de floema, tá? E também vão formar fibras e também podem formar células parenquimáticas, tá? Mas em sua forma inicial, né, essas células iniciais, as fusiformes são alongadas. E lembrando que os caninhos, ou seja, os vasos das plantas são alongados, as fibras são alongadas também, e elas surgem então dessas células fusiformes. Tá, como é que se dá essa divisão cambial então, né? Então a gente tem lá as células iniciais radiais e iniciais fusiformes, que vão dividindo anticlinalmente e periclinalmente, tá? Mas vão formando então novas células derivadas e fazem isso tanto para dentro quanto para fora, tá? Para dentro do cilindro é formando xilema e para fora é formando floema. Tá? Então, a gente tem o sentido axial, que é o sentido do crescimento primário, e o sentido radial, que é o sentido do crescimento secundário. E essas células fusiformes então vão formar elementos de condução de xilema e floema, fibras, mas também podem estar formando células parenquimáticas. Então, formando para fora floema e para dentro xilema. E a mesma coisa acontece com essas células iniciais radiais, mas elas formam células parenquimáticas só, tá? Mas também formando células parenquimáticas radiais para o floema, para o lado do floema e do xilema também, tá bom? Então, novamente, a gente olha para um corte numa superfície tangencial, a gente vai ver essas células iniciais, né? Isso aqui já é um corte da parte lenhosa do xilema secundário, tá? Então, essas células radiais, elas vão formar essas célulazinhas isodiamétricas, então, independente de como a gente cortar, a gente vai ver elas como bolinhas, tá?
E no caso aqui elas vão dividindo e formando uma linha, uma carreira de bolinhas. A gente vê essas bolinhas todas enfileiradas porque a gente está olhando de frente para elas, tá? Nessa superfície tangencial, se esse é o cilindro do corpo da planta, a gente está olhando de frente. Se olhar de lado, a estrutura é diferente, tá? E as células fusiformes são aquelas células mais alongadas, elas vão dar origem a fibras, que são essas células alongadas aqui com bastante parede secundária. E também os vasos. Então, o vaso aqui é uma célula com diâmetro maior, aqui é uma parte que pega a abertura desse vaso, né? Por onde vai ser transportada, então, água. E aí, com toda essa parede secundária, com as perfurações e assim por diante. Tá? Então, células radiais, parênquima radial, células fusiformes, vasos, fibras e células parenquimáticas também. Tá? Então, aqui mais um cortezinho, mostrando, então, é de outra espécie, mas mostrando aqui as células radiais nesses feixezinhos, que a gente olha assim, e no sentido axial, as fibras, e aqui um vaso também, tá? Que pega a abertura dele toda aqui, com aquela plaquinha bonitinha que separa uma célula de vaso da outra. Tá? Legal. Então, a gente tem células iniciais, radiais e fusiformes, que vão lá começar a se dividir. E aí a gente tem os feixes vasculares ali em volta do cilindro como um todo, com um câmbiozinho no meio, ele vai começar, então, a formar um câmbio ali dentro dos feixes vasculares, e como ele está dentro do fascículo, a gente chama esse câmbio de câmbio fascicular, tá? E que está ali, então, entre o floema e o xilema. Tá? Então, se a gente olha para um cortezinho aqui, quando começa a se instalar o crescimento secundário, a gente tem aqui epiderme, a gente tem córtex, aqui dentro a medula, né, bastante parênquima, e aqui um feixezinho vascular, com para dentro xilema, para fora floema. Então aqui uma célulazinha de metaxilema, já com parede secundária bem formada. Essa aqui é uma célulazinha de protoxilema, que talvez já nem tenha mais função. Aqui a gente tem uma célula de metaxilema sendo formada, tá? Então a célulazinha dividiu, agora ela está expandindo para depois depositar a parede secundária, igualmente aqui. E essas células surgiram do câmbio, tá? Então o câmbio está instalado aqui. O câmbio são essas célulazinhas alongadinhas, assim, às vezes em forma de halter, né? Aqueles halteres de academia. Então elas são alongadinhas e estão sempre dividindo. E elas vão formar floema para fora também. E aqui o que a gente vê principalmente é o floema primário, mas pode ter uma camadinha de células de floema já surgindo ali também. Tá? Algo similar acontece aqui, mas é um feixezinho bem menor, então não dá para ver muito bem. Tá. Legal. Então a gente tem lá os feixezinhos vasculares que vão começar a dividir e aumentar de tamanho. Né? Se só acontecesse a divisão dentro desses feixes vasculares, talvez surgiriam várias pontas para fora da planta, porque a parte ali entre esses dois não está dividindo. Isso não é o que acontece. Então, entre os feixes vasculares se instala também um câmbio, tá? Então, aqui naquela região ali da transição de córtex para medula. Então, tem tecido parenquimático ali que se transforma num tecido meristemático, que a gente chama de câmbio interfascicular, ou seja, está entre os fascículos. Então, lembrando aqui, então a gente vai ter câmbio dentro dos fascículos e entre os fascículos, formando basicamente um câmbio circular. Tá? Então, toda a circunferência ali da planta vai ter um câmbio entre na altura ali do centro dos feixes vasculares. Tá? Então, se a gente olha aqui novamente, é o mesmo cortezinho que a gente já mostrou, mas epiderme, córtex, tá? E aqui, então, a gente tem um feixe vascular com xilema para dentro, ou talvez são até dois feixes juntos aqui, floema para fora. Aqui essas célulazinhas achatadas são o câmbio fascicular, tá? Dentro do feixe vascular. Aqui proto, xilema, então aquelas célulazinhas que logo perdem sua função. Aqui metaxilema, aqui uma célula de metaxilema em divisão ainda está se expandindo, não teve a deposição de parede secundária.
O mesmo a gente vai ter aqui outro fascículozinho, menorzinho, né? E entre esses dois, a gente vê que tem essa região que as células elas não são mais tão redondinhas, né? Aqui as células do córtex são redondinhas, da medula são redondinhas e que elas ficam mais achatadas. Ou seja, isso aqui está virando uma área de meristema, uma área meristemática, de meristema secundário, entre os fascículos. Então, é o câmbio interfascicular. Tá? E eles se unem, formam um câmbio singular e circular, tá? Em volta da circunferência do caule como um todo, para que o caule possa crescer em diâmetro de forma homogênea. Tá? Sempre formando xilema para dentro, xilema secundário e floema secundário para fora. Tá? Então, ao formar floema e xilema, basicamente esse câmbio está aumentando o número de camadas e empurrando esse floema primário para fora, tá? Então surge ali uma camadinha de xilema para dentro e uma camada de floema para fora. O xilema primário e os feixezinhos, aquela parte do feixe vascular, fica no seu lugar, mas a parte do floema primário vai sendo empurrada para fora, tá? E geralmente o crescimento de árvores, de qualquer planta lenhosa, é bem desproporcional quanto à relação xilema e floema. Tá? A maioria das plantas tem uma produção muito maior de xilema do que de floema. Tanto é que uma árvore bem grande tem uma camada enorme de madeira lá dentro, né, de xilema secundário, mas a casca nem é tão espessa assim, ou só tem alguns centímetros de espessura, sendo que o caule pode ter até metros de diâmetro. Né? Tá? Então, isso ilustrado a partir do câmbio fascicular, tá? Mas no câmbio interfascicular também ocorre divisão de células, tá? No caso, células parenquimáticas, que vão seguir esse mesmo crescimento para formar um caule circular homogêneo. Tá? Então, esquematicamente, a gente tem aqui protoxilema lá dentro, metaxilema do xilema primário, aqui a gente tem xilema secundário, tá? E xilema secundário sempre é metaxilema, tá? Não tem mais essas célulazinhas iniciais do corpo primário. A gente tem a região do câmbio, floema secundário, que é uma camadinha fininha, e o floema primário, pode ver que ele está até sendo amassado, né, indo para fora e perdendo a sua forma original. Tá? E ali na região do câmbio interfascicular, vai surgir então parênquima radial. Então, no sentido radial vai sendo formado parênquima. Tá? Então, olhando novamente para um corte, né, aqui a gente vê ainda a epiderme, o córtex, tem aqui uns feixezinhos de fibra, aqui tem colênquima, tá? E aí começa aqui o floema primário e aqui o xilema primário, tá? O feixe vascular foi já separado aqui, tá? O xilema primário está aqui, teve bastante deposição já de xilema secundário e o floema primário foi empurrado para fora e tá, então, aqui fora. Tá? E a gente vê então que dentro do que era o feixe vascular, que é toda essa região aqui, a gente tem formação de xilema secundário com células diferentes, tá? Então a gente vê vasos, a gente vê célulazinhas menores, que são as fibras, tem parênquima aqui no meio também. E nessa região entre os fascículos, tá? Entre os feixes vasculares, a gente vê que houve divisão celular também, né? Houve crescimento em diâmetro, mas todas as células são iguaizinhas. Então isso aqui é tudo parênquima, então aqui é o câmbio interfascicular que foi gerando esse parênquima. E, novamente o câmbio está mais ou menos aqui, e a gente vai ter então um floema, um pouco de floema também, de parênquima radial aqui para fora. Tá? Então, novamente, só para esquematizar, protoxilema, metaxilema, xilema secundário, câmbio, floema primário e secundário. Tá? E aqui do câmbio interfascicular a gente vê essa formação de parênquima radial para o lado do xilema, mas também a formação desse mesmo parênquima radial para o lado do floema. Tá? Então, é o mesmo tipo de tecido que vai sendo formado para os dois lados. E aqui na região do fascículo a gente vê toda essa maior complexidade de células. Tá? Então, a gente vê essas granulonas são os vasos, né? São vasos de xilema secundário, as menorzinhas com parede mais espessa são fibras, e aqui essas que estão aqui com mais conteúdo e com parede secundária mais fina são parênquima, tá? Então, dentro dessa região aqui, que
é originário lá das células fusiformes, a gente tem células diferentes dentro do mesmo tecido, e as que que vêm da origem das células radiais só são parênquima, então são mais quadradinhas, são mais homogêneas. Tá? Aqui os nomezinhos. Mais uma só para ilustrar. Então a gente tem a região de câmbio, novamente aquelas célulazinhas achatadas. Eu espero que dê para ver aqui, mas basicamente, né, quando o xilema aqui ele está corado de vermelho, né, novamente azul de astra e safranina. Então o xilema tem bastante parede secundária, então vai aparecer bastante vermelho aqui nos vasos, nas fibras e tudo mais. Então essa transição geralmente é de vermelho para azul. E a gente vê então aqui o câmbio, que são as células achatadas, que deu então origem a todo esse xilema secundário, e há um pouquinho de floema secundário também. Pode ver que é desproporcional o tamanho dos dois. Tá? E aqui, né, então, temos ainda córtex, e lá para fora ainda colênquima e a epiderme. E aqui está, então, a parte do feixezinho vascular de xilema primário. Tá? Em frente a ele, então a gente seguir aqui, por aqui vai estar o que sobrou do floema primário, mas ele foi sendo empurrado para fora, então ele deve estar todo machucado e compactado aqui. Tá? Às vezes sobra só algumas fibrazinhas com parede secundária que a gente consegue ver ainda. Tá? E a partir da região interfascicular surgem raios parenquimáticos. Então a gente tem um feixe vascular aqui, outro feixe aqui bem próximo, entre eles o câmbio interfascicular que dá então origem a esse raio parenquimático, que pode ver que ele cruza do xilema para o floema também. Tá? E lá dentro do xilema primário a gente tem os protoxileminhas aqui e os metaxileminhas aqui. Tá? Legal. Então aqui outra, a gente já viu essa foto uma vez, né? Mas então só rapidinho aqui onde ficavam as regiões, os fascículos, né? Os feixes vasculares. E aí se instalou o câmbio, dividiu, empurrou o floema que está aqui em azul todo para fora, e na região interfascicular surgiram esses raios parenquimáticos, que também cruzam para o floema. Tá? Só lembrando, acho que eu falei isso na aula anterior, o xilema transporta água e fotoassimilados, que vão para as folhas, e faz a mágicazinha da fotossíntese. Aquilo desce pelo floema, tá? Mas aqui no xilema tem célulazinhas com fome, que querem comer também, estão vivas ainda, né? Os vasos morrem, mas o parênquima que tem aqui está vivo, as fibras que tem aqui estão vivas também, e querem comer. Então, esses fotoassimilados que descem pelo floema, elas têm que chegar para essa célulazinha coitadinha aqui que está trabalhando bastante hoje e está com fome. Então, esses fotoassimilados vão, por esses feixes de parênquima radial, vão ser transportados aqui para dentro, tá? Para dar de comer a essas células que estão aqui. Tá? Então, para isso servem os feixes de parênquima radial, e por isso eles cruzam do xilema para o floema. Tá? Então, esqueminha do crescimento secundário. Então, vai surgindo ali novas camadas de floema e de xilema. Tá? Uma pergunta que aí ocorre é o que acontece com a epiderme. Tá? Então, lembrando que a epiderme não é um tecido meristemático, então não é um tecido que tem a capacidade de fazer divisão celular. E aí aquilo vai crescendo, e a epiderme se rompe, e as plantas ficam ali com todos os seus fascículos expostos. Vocês acham que as plantas fariam isso? Pensem um pouco na função da epiderme, né? O que ela faz? Ela protege ali para a perda d'água. Então, não seria muito bom para a planta perder essa função. Mas, realmente, a epiderme acaba rompendo, e a planta substitui essa função, né, de derme, né, de proteção, com o felogênio. Tá? O felogênio é uma área meristemática que surge do córtex, em geral do córtex, que vai formar, então, a periderme, que é essa nova derme, né, a pele de fora, a periderme. Tá? E relembrando só que ela tem só um único tipo de célula inicial, a gente não vai entrar em detalhe nisso agora. Tá? Então, ali tem a epiderme que está prestes a romper, porque o xilema e o floema estão empurrando para fora.
E ali nas camadas subepidérmicas, então, se instala um felogênio, que é novamente essa camadinha meristemática, né, de célulazinhas alongadinhas e tal, que vai fazer divisão. E de maneira similar que o câmbio faz isso, ela também divide para dentro e para fora, tá? Para fora formando o suber, que é a casca da árvore, e para dentro o feloderme, que é uma camadinha, às vezes de umas, 2 ou 3 célulazinhas, que o felogênio acaba criando ali também. Tá? Então, logo abaixo a gente tem aqui a epiderme, logo abaixo se instala o felogênio e essa periderme. Tá? E se a gente fizer um corte anatômico disso, a gente vai ver aqui uma região então meristemática. Então, lá para dentro vai ter o câmbio vascular, e aqui para fora a gente então tem o felogênio, que é basicamente uma região de atividade cambial também, que faz divisão celular, que vai formando suber para fora. Às vezes vocês vão ver o nome felema também, que pessoalmente acho ele meio feio, prefiro suber. E aí para dentro o felogênio também divide e forma algumas camadinhas de feloderme, tá? Mas o importante aqui é o suber, que vai dar essa proteção para a planta. E o suber é um tecido bastante complexo, tá? Mas a prova d'água não é o nome certo, mas ele impede que a água evapore, tá? E impermeável é o termo que eu estava procurando, tá? Então a periderme forma essa camada impermeável, protetora, e pode também proteger como isolante térmico contra fogo ou contra o frio e assim por diante, tá? Na aula prática eu vou tentar mostrar para vocês algumas variações de suber que a gente encontra facilmente por aí. Então tem plantinhas como a goiabeira, a jabuticabeira e tal, que elas vão descascando, né? Elas vão perdendo esse suber, então acaba tendo uma camadinha bem fininha de suber. E tem plantas, por exemplo, a melaleuca, que às vezes tem 10, 20 centímetros de suber. É um suber bem fofinho, macio, que provavelmente tem essa função de isolante térmico contra fogo. Tá? Então, tem lá o crescimento secundário, né? A planta vai aumentando em diâmetro. Antes da epiderme se romper, se instala o felogênio, que começa então a produzir feloderme e suber. E isso tudo junto se chama periderme, né? A nova pele, a pele mais externa. E o que era a epiderme acaba se rompendo e desaparecendo. Tá? Então aqui um exemplozinho de periderme. Então a gente tem aqui novamente essa regiãozinha de células achatadinhas, né? De células cambiais. Suber para fora, um pouquinho de feloderme para dentro. Tá? E o suber ele tem compostos fenólicos também, né? Então por isso ele geralmente cora vermelho com essa coloração de safranina e azul de astra. Isso aqui é só uma coisinha bonitinha, tá? Para mostrar para vocês. Na verdade uma amostra de um colega meu que trabalhava com carvalho na Espanha. E uma amostra que ele ia jogar fora porque ela tinha dado errado e tudo mais, mas ela era bem interessante. Então aqui tem algum crescimento anormal do suber, tá? Aqui tá, nessa regiãozinha aqui tá o felogênio. Então isso aqui ainda é um pouco de córtex e um pouquinho de... sempre esqueço esses nomes. De feloderme, desculpa aí, gente. E para fora bastante suber, tá? Essa parte vermelha aqui. Tá? E bom, tem algum crescimento anômalo aqui no felogênio que deu resultado nessas células malucas aqui. Então, só para ver umas coisinhas bonitas também no meio da aula. Tá, então o que é esse suber? E para que serve? Então, eu já falei um pouquinho das possíveis funções, né? Mas um exemplo bem conhecido de suber que a gente usa bastante é a cortiça, que dá... com quais se fazem as rolhas de garrafas de vinho, tá? Garrafas de champanhe também. Ela é basicamente o suber de uma espécie de carvalho, que tem o gênero Quercus, e o nome da espécie é Quercus suber, porque ela forma um suber bastante espesso e que dá para usar, então dá para realmente retirar aquilo, então tem alguns centímetros de espessura, dá para ver aqui, né?
E desse Suber dá para, então, tirar as rolhas e usar elas nas garrafas de vinho. E a gente, como espécie, ainda não conseguiu desenvolver algum material sintético que faça essa função das rolhas tão bem quanto o Suber, que tem essa função, então, de impermeabilização, mas, ao mesmo tempo, tem que deixar respirar, né? O vinho tem que respirar um pouco também dentro da garrafa. Então, o Suber faz essa função muito bem, e esses milhões de anos de evolução aí a gente não conseguiu imitar ainda com as rolhas de borracha ou de qualquer material sintético, tá? E é super legal, assim, de ver isso. Eles retiram essa camada de Suber sem danificar ali a planta, né? É um dano pequeno, porque se danificar o câmbio secundário, o câmbio vascular, a planta realmente morre. Então, são pessoas que sabem o que estão fazendo, e aí eles tiram, então, até uns 3, 4 metros de altura, essas camadas de Suber a cada 20 ou 30 anos, tá? Demora um tempão para essas camadas se acumularem. E as florestas em Portugal, na Espanha, bastante em Portugal, então tem essa parte de baixo das árvores que fica meio pelada. É uma primeira vez que a gente vê isso, é meio estranho, assim, porque a partir de uma certa altura tudo para baixo fica então amarelo e depois um avermelhado. Mas é um dos usos do Suber, tá? Para nós. Tá, então a gente tem essa camada aí bem impermeável de Suber, tá? Muitas vezes o que a gente vê, principalmente ainda na parte mais jovem dos caules, onde está se instalando o Suber ainda, a gente vê a formação de lenticelas, tá? Acho que a gente já viu o termo lenticelas antes, mas são basicamente essas janelinhas numa camada impermeável que permitem, então, troca gasosa e até talvez a transpiração de água um pouco pelo caule. Tá? Então, se tem aquela camadinha impermeável de Suber, ela abre em alguns pontos, então forma essas aberturas aqui na camada impermeável para permitir essa troca gasosa no caule, porque as células vivas aqui, além de querer comer, querem respirar também. Tá? Então, elas permitem aí a troca gasosa. Lenticela vocês conhecem, talvez como essas pontinhas nas maçãs, né? Mas muitos caules têm isso também, bastante conspícuo, que então passam aqui a lenticela na epiderme, né? Faz a epiderme da maçã, faz as trocas gasosas na epiderme da maçã e aqui no Suber dos caules. E não sei, muitos de vocês devem ter ido para mangue já. Tem espécies de mangue que tem lenticelas nas raízes também, tá? Então a Vicenia é uma dessas espécies, tá? O mangue preto, e ela vai ter então esses pneumatóforos, que são raízes que têm então um crescimento para cima, né, de geotropismo negativo, ou seja, vão contra a gravidade, e nessas raízes tem então um monte de lenticelas para fazer trocas gasosas, para que as raízes tenham oxigênio, porque o solo aqui, como está sempre encharcado, ele não tem oxigênio, né? A cor preta também indica condições anaeróbicas, e o cheiro de mangue é um sinal de condições anaeróbicas, tá? Então, do solo, elas não conseguem tirar oxigênio para as raízes, então elas formam esses canudinhos para poder respirar. Tá. Então, tudo isso, né, o crescimento secundário do caule, dá origem, então, ao que é o tronco de uma árvore. Ou seja, o que é realmente a madeira e aquela coisa que a gente abraça quando está se sentindo um com a natureza. Tá? Então, se a gente olha para um tronco, a gente vai ter que ver ali, então, xilema, floema, Suber, câmbio e assim por diante. Tá? Então, a gente tem lá na parte centralzinha de qualquer caule tem a medula. Em volta da medula tinha os feixes vasculares, né? Aí tem xilema primário e floema primário, entre eles o câmbio, e o câmbio se instala e vai crescendo e vai formando xilema para dentro e floema para fora. O câmbio vascular aqui está indicado em vermelho, que é essa regiãozinha aqui. Aí a gente tem um floema secundário aqui, tem bastante xilema secundário para cá. E lá fora, então, vai ter uma nova camadinha aqui meristemática, que a gente, nesse esqueminha, não tem aqui, mas que vai formar a periderme, tá?
felogênio, feloderme e para fora o suber. Tá? O que mostra aqui também, então, tem xilema secundário e é formado de cerne e alburno. Não sei se vocês já viram esses termos. Tá? Bom, só para ilustrar também, tem os raios parenquimáticos aqui, né? Só para não esquecer. Então, eles cruzam, vão lá, são originários do câmbio interfascicular, cruzam todo o xilema e vão parar lá no floema, tá? Para não esquecer. E muitas espécies têm anéis de crescimento, mas a gente não vai falar muito disso hoje. Então, no xilema secundário, que é a madeira em si, né, a gente vai ter então uma região de cerne e uma região de alburno. Tá? O que isso quer dizer? Essas regiões a gente às vezes chama de madeira marrom e madeira branca também. O alburno é onde ainda, então é a madeira mais recente, né, que acabou de ser formada pelo câmbio vascular. E o alburno ele tem atividade biológica ainda. Então aqui a gente tem células que estão vivas, o parênquima que está vivo, pode ter fibras vivas também, e os vasos transportam água. Mas, bom, para uma planta tem uma manutenção de todos esses tecidos é bastante custoso, né? Então imagine uma castanheira, um jatobá gigantesco lá na Amazônia, com 1,5 metro de diâmetro, ter que levar açúcarezinhos da fotossíntese pelos raios vasculares, né, pelos raios parenquimáticos, lá para o centro da árvore, para que aquelas célulazinhas respirem, é uma trabalheira danada. E a maioria das vezes as plantas, as árvores escolhem não fazer isso. Então ocorre uma morte programada dessas células que estão aqui mais internas. E quando morrem, elas geralmente produzem ali compostos secundários, ou depositam ali compostos secundários, tá? Que podem ser óleos, podem ser resinas, podem ser taninos, que fazem a madeira geralmente mudar de cor e dão uma durabilidade muito maior a essa madeira. Tá? Nesse corte aqui, que é um pinheiro, a gente vê isso um pouquinho, tá? Tem essa região interna um pouco mais escura. E no caso das gimnospermas, geralmente isso é por causa de deposição de óleos e resinas. Tá? E aí aqui a gente tem uma camada externa mais clara, que é o alburno. Tá? Então essa camada externa, que é a mais jovem, que vai estar conectada com as folhinhas, é a camada que tem atividade biológica, que transporta água e armazena coisas também. E o cerne é uma madeira basicamente morta, as células estão mortas, né? E não tem mais essa função de transporte de água, não tem mais função de estoque de água ou de fotoassimilados ou nutrientes, tá? E aí, pergunto para vocês o que vocês acham que é a função de ter ali um monte de material morto lá para dentro. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. E, assim, para sustentar a copa de um jatobá grande ou uma castanheira gigantesca, você tem que ter uma estrutura bem forte, né? Então, ter um caule oco funciona até um certo ponto, mas essa madeira de cerne, ela faz esse cilindro ser sólido e forte. Então, manter essa madeira ali para essas ervas é interessante para sustentação, né, da copa lá em cima. E essa deposição, então, de taninos, resinas, óleos e tal, é para conservar essa madeira por muito tempo. As castanheiras, castanha do Pará, né, são árvores de 50 metros de altura, chegam a 2 metros de diâmetro, às vezes tem mais de 500 anos de idade. Então, elas querem ter uma madeira ali que, dentro das condições úmidas e quentes da Amazônia, não apodreça por causa de fungos e bactérias e assim por diante. Então, elas têm que produzir uma madeira bem protegida. E isso, para a gente, tem uma função de que essa madeira dura muito mais quando a gente faz móveis ou vigas ou portas dessa madeira. Então, geralmente, numa serraria, eles não usam o alburno, eles usam só a madeira de cerne, tá? Dependendo do uso que vai ter essa madeira. Tá? Aí, vamos passar para as raízes. Raízes também têm crescimento secundário, tá? Porque se não tivessem essa castanheira gigantesca de 1,5 metro de diâmetro, ia ter umas raizinhas bem pequenininhas, e essas raizinhas bem fininhas não iam sustentar e nem dar sustento a essa árvore, tá? Então, o esqueminha aqui de uma raiz,
acho que já foi visto antes, tá? Mas a gente tem aqui a região meristemática, né, onde ocorre a maioria da divisão celular do crescimento primário da raiz. É protegido por uma coifa, tá? Então a gente tem aqui o promeristema que dá origem a isso tudo. E dali sai então a protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental, que vão se especializando, então forma a epiderme, vai formar o cilindro vascular, tá? E tem uma região então mais lisa ainda que está nessa fase de especialização. E aí na epiderme, por exemplo, vão surgir pelos absorventes. O cilindro vascular vai estar transportando tem xilema e floema, né? Então transporta seiva bruta, mas também recebe seiva elaborada lá de cima. E dessa região também ocorre ramificação. Então essas raizezinhas, mesmo as raízes finas, podem ramificar, tá? E isso ocorre nessa parte também. E o crescimento secundário se dá bem parecido ao caule, mas como a orientação do feixe vascular é diferente, tem algumas diferençazinhas, tá? Mas vou explicá-las. E aqui um pouquinho diferente, a gente tem uma parte que chama periciclo também, que a gente vai explicar já. Vou já explicar, tá? Então, esse cilindrozinho aqui interno, então tem que olhar para a raiz como um órgão cilíndrico, né? Esse cilindro vascular surge do procâmbio. Né? Então, um cortezinho lá na estrutura primária, lá na pontinha da raiz, né? A epiderme está começando a fazer uns pelinhos aqui, mas ainda ainda não tem os pelos absorventes. Então, abaixo da epiderme tem um córtex e lá dentro tem um cilindro vascular. Tá? Então, esse córtex é meristema fundamental de preenchimento e dentro desse cilindro vascular é que vai ter, então, o xilema e o floema. Tá? Então, é um pouco diferente que um caule que tem os feixes vasculares separadinhos aqui na circunferência do caule. Tá? A gente tem aqui o cilindro vascular lá dentro da raiz. Tá? Então, se a gente faz um corte esquemático, né, dessa região aqui, que já tem os pelos absorventes, perdão, gente. A gente é a região onde a água é absorvida e ela vai ser levada ao cilindro vascular. Tá? O cilindro vascular é essa parte redondinha aqui do centro. Esse X que tem aqui dentro é o X do xilema, tá? Então tem protoxilema, tem metaxilema. E aqui nas axilas das perninhas do X tem floema dentro do cilindro vascular. Tá? Aí a gente vai ter uma camada aqui que é chamada de estria de Caspary, que é uma camada que é super importante para o transporte de água pelas raízes. Tá? Ela tem essas estrias de Caspary, o que elas têm na parede das células é suberina, né, similar ao suber. E se vocês lembram bem de 5 minutos atrás, o suber ele impermeabiliza, né? Então a gente tem aqui as célulazinhas e entre elas tem uma camada impermeável de suber. Tá? Isso é bem importante para o transporte de água. E por quê? Bom, a água vai ter que entrar nesse xilema para ser transportado lá para as folhas, né? E essa água ela vai então ter que passar pela epiderme, ela vai ter que passar pelo córtex e chegar no cilindro vascular. Esse caminho pode ser por dentro das células, tá? Então a célula pode absorver a água e a água vai passando então de célula em célula pelas pontuaçõezinhas do córtex até chegar na estria de Caspary. E ela pode também ser transportada entre as paredes celulares, tá? As paredes celulares são feitas de celulose. Celulose é hidrofílica, né? Ela absorve água, então existe essa possibilidade de transporte de água também pelas paredes em volta passando não pelas células, mas por fora, tá? Mas chegando aqui na estria de Caspary, as paredes das células são impermeabilizadas, então a água não consegue passar pelas paredes, então ela necessariamente vai ter que passar por dentro das células. Então ela vai ter que atravessar a membrana celular aqui e atravessar a membrana celular aqui. E com isso a planta força então a água a passar pelas membranas e com isso ela consegue regular esse transporte. Então
por meio de expressão de proteínas ou mudanças osmóticas, ela consegue regular esse transporte, porque vai passar pelas membranas. Se não tivesse essas estrias de Caspary, a água poderia estar entrando passando pelas paredes celulares também, mas igualmente poderia estar saindo. E isso a planta não quer, a planta só quer água para cima, né? Então ela força, essa estria de Caspary força a água para passar por essas membranas da endoderme, tá? Então, falei membranas da endoderme, mas eu não falei o que é endoderme ainda, tá? Então, a endoderme é a última camadinha do córtex antes de chegar na estria de Caspary. Então, essa estria de Caspary, como ela tem essa suberina, em cortes anatômicos a gente consegue vê-la por ser essas células que têm... parece que o citoplasma está meio coladinho, assim, o conteúdo das células está colado nas paredes externas, né? Mas isso é o que a gente consegue ver dessa suberina depositada nas paredes externas do que é essa célula, tá? Então, essa conexão entre a endoderme e a estria de Caspary é a conexão que faz o manejo e o gerenciamento do transporte de água, tá? Porque toda a água chega aqui na endoderme e daqui para dentro do cilindro vascular ela tem que sempre passar pela estria de Caspary, tá? Então, numa visão um pouco mais tridimensional, esse cilindro vascular está revestido por uma camada de células que ela é impermeável, a não ser que a água passe pelas paredes celulares, ou seja, passe realmente pela célula aqui, tá bom? Então, essa é a estriazinha de Caspary, tá? Então, a gente tem aqui novamente o cilindro vascular da planta, o X de xilema, tá? Nas axilas do X ou da cruzinha, temos aqui feixezinhos de floema, tá? Aqui ela tem uma endodermezinha, com a estria de Caspary, e a primeira camadinha aqui para dentro da endoderme é chamada de periciclo, tá? É o nome que a gente dá, tá? Então, perdão, eu falei aqui que a endoderme é essa camada fora fora da estria de Caspary, mas não, a endoderme é então essa estria de Caspary que, como ela tem quase uma função de retenção de água, ela tem uma função de pele, né? Então ela é uma pele de dentro, a endoderme, tá? E aí para dentro da endoderme a gente vai ter o periciclo, tá? E esse periciclo é uma camadinha de células que vai ter um papel fundamental no crescimento secundário, tá? Então, essa primeira camada do cilindro vascular de fora para dentro. E aqui entre o X do xilema e os feixezinhos de floema vai ter então também câmbio vascular, tá? Então, a gente chama esses xilemas, não são feixes de xilemas num eustelo, mas a gente chama de xilema e floema alternos. Então a gente tem um pedaço de xilema, um pedaço de floema, um pedaço de xilema, um pedaço de floema e assim por diante. E na raiz, o protoxilema está aqui para fora e o metaxilema pode ver que são células bem maiores, com parede celular bem mais espessa, está para dentro. Tá? Então, ali o X de xilema e os polozinhos de floema alternos a ele. Tá? Então, olhando lá para o crescimento secundário na raiz e a origem dos tecidos, né, do meristema apical vai surgir protoderme, vai surgir procâmbio e vai surgir meristema fundamental, tá? Que são os meristemas primários. E do procâmbio vai então surgir o câmbio, o periciclo, tá? E do meristema fundamental do córtex vai então surgir também um filogênio. E é bem similar ao caule. No câmbio a gente tem dois tipos de células que vão dar origem então a floema e xilema, tá? Que vai dar o crescimento radial. A gente precisa de um filogênio para evitar que a raiz perca a sua impermeabilidade. Então, vai ter uma instalação de filogênio, tá? E aí, esse periciclo que surge do procâmbio, ele pode também dar origem ao filogênio e também ao câmbio, tá? Vai ver isso já já.
E tudo isso junto vira a estrutura secundária, né? Então tem crescimento secundário na raiz também. Então tem uma estrutura primária e uma estrutura secundária. Tá? Então, em estrutura primária, né, com aquela cruz de xilema e os polizinhos de floema, a gente tem esquematicamente bem isso. Bem isso aqui, a gente tem uma epiderme por fora, aí a gente tem a endoderme, né, que regula a entrada de água para o feixe vascular, para o cilindro vascular. E lá dentro, a primeira camadinha para dentro da endoderme é o periciclo. Tá? E aí, polos de floema, e a cruz de xilema com o protoxilema para fora e o metaxilema para dentro. Tá? Então, que nem no caule vai ter uma primeira fase de instalação do câmbio, tá? Que ele aparece ali entre o metaxilema e o floema. Tá? Então, a gente tem aqui a parte aqui de metaxilema e aqui dentro, então, se instala, entre o xilema e o floema, se instala o câmbio. Tá? Perdão, foi para o lado errado. Então, se a gente olhar para fazer um zoom para essa partezinha aqui, né? A gente tem aqui protoxilema, metaxilema, câmbio e um feixezinho de floema. Tá? E aqui o periciclo. Aí vai ter crescimento secundário, né? O câmbio ele vai formar xilema para dentro e floema secundário para fora, e vai estar empurrando o floema primário para fora, igual que no caule. Tá? Então, o floema primário, inclusive, aqui vai se achatando, vai perdendo a sua função também, e sobra só o floema secundário. Tá? Então, aí o câmbio preenche esse triângulo aqui entre os xilemas, né, entre as duas pontas do X do xilema, e isso tudo é câmbio vascular que vai produzir, então, vasos, fibras, parênquima e assim por diante. Mas quando continua o crescimento, quando chega nesse pontinho aqui que o câmbio atinge mais ou menos onde estava o periciclo, uma parte do periciclo aqui se especializa e vira câmbio também, que vai produzir, então, as células radiais, né, o parênquima radial, da mesma forma que o parênquima radial surge lá no caule a partir do câmbio interfascicular. Tá? Então, a gente tem aqui um câmbio fascicular que estava entre o floema e xilemas primários, e o interfascicular vai surgir, então, nesse momento que o câmbio, produzindo o novo xilema, chega aqui onde estava o periciclo, e a parte desse periciclo vai se especializar e vai virar câmbio também para a produção de células parenquimáticas radiais. E ali no câmbio vascular tem as células fusiformes, novamente, que produzem, então, vasos, fibras e parênquimas. Tá? Então, só lembrando, né, temos aqui os vasos, as fibras e o parênquima radial, que a gente vê de frente. E olhando de cima, o parênquima radial, então, forma esses raios que fazem o transporte radial de fotoassimilados para as célulazinhas lá dentro. Tá? E aí, de uma forma bastante similar ao caule, o diâmetro do cilindro vascular aumentando, isso vai dar um problema para a epiderme, porque ela não divide, tá? E a endoderme também não. Então, elas vão se romper com esse crescimento secundário, e ali do periciclo vai surgir, então, uma periderme, que vai fazer essa função da epiderme, ou essa função de impermeabilizar a raiz, tá? E, então, conforme vai aumentando o diâmetro do cilindro da raiz, vai surgindo uma pressão na epiderme e na endoderme, tá? Com essa adição de novas camadas. O floema primário acaba tudo comprimido aqui fora, tá? E ocorre um rompimento aí da epiderme e da endoderme, e o periciclo dá origem ao filogênio, que formará, então, a nova periderme, que vai ser, então, essa camada impermeável. Tá? Então, quando isso acontece, essa parte da raiz perde a função de absorção. Tá? Lembrando que lá na epiderme tinha os pelinhos absorventes e tal. Então, lá na pontinha da raiz tem pelinhos absorventes que mandam água para dentro, mas quando já ocorre crescimento secundário, ela vai aumentando em diâmetro, ela perde a epiderme, perde os pelos absorventes, ela
a planta instala ali uma camada impermeável, e com isso essa raiz ela só tem função de transporte, só, ela não vai ter mais função de absorção. Então é só lá na pontinha das raízes que a água é absorvida, tá? Nas raízes finas, que a gente chama. Estou olhando aqui para cortes transversais de raiz. Aqui, então, o cilindro vascular em estrutura primária, tá? Então, lá na pontinha da raiz, a gente tem novamente um X de xilema, com os polinhos de protoxilema aqui nas pontas, tá? E o metaxilema aqui ainda em formação, tá? Então, ele tem as células grandes já, mas elas estão expandindo ainda e não tiveram deposição de parede primária. Aí, aqui nas axilas do X, a gente tem um polozinho de floema primário, então fica alterno floema, xilema. Entre eles vai se instalar um câmbio, a gente já vê umas célulazinhas aqui mais alongadinhas. E aí a endoderme, que é a camadinha lá que tem as estrias de Caspary, que vai fazer então essa impermeabilização do cilindro vascular e fazer com que o transporte de água seja controlado, tá? E nem sempre é fácil de ver a endoderme, vocês vão quando a gente for fazer a aula prática, vão ver que às vezes a gente precisa um pouco de imaginação para ver a endoderme, mas de qualquer forma a primeira camadinha para dentro da endoderme é o periciclo, tá? Aqui já um cilindro vascular numa fase um pouco mais amadurecida, né? Então a gente vê o metaxilema aqui já todo expandido e com deposição de parede secundária. A gente vê o floema primário está aqui ainda, tá? O protoxilema está aqui ainda, né? Formando o X. E aqui a instalaçãozinha já do câmbio. Então, aquelas célulazinhas alongadas, os tijolinhos ou os halteres de musculação, tá? Aí, novamente, essas célulazinhas com o conteúdo celular meio colado nas paredes é o que forma a endoderme. E lá para dentro a primeira camadinha, o periciclo, tá? Então, ali metaxilema primário, endoderme e periciclo. E aqui o câmbio vascular. Aqui já é um pouquinho mais maduro, né? Então já houve alguma deposição aqui de xilema secundário. A gente vê que o câmbio não está mais naquele X, né? Ele já está mais para frente. Ele depositou aqui já novas células de xilema, produziu algum floema secundário também, tá? Então começa a preencher a axila do X aqui de xilema secundário. E isso vai acabar aumentando o diâmetro do cilindro vascular, que vai levar ao rompimento da endoderme, do córtex e da epiderme também. Então, aqui num desenho bem bonito, onde está o câmbio vascular agora, né? Ele não está mais lá na axila do X do xilema. Floema primário já empurrando um pouquinho para fora. Protoxilema e metaxilema primários aqui ficam lá dentro. E aqui, nessa espécie, ocorre uma deposição de substâncias dentro do protoxilema e metaxilema primários, quando eles perdem a sua função, tá? Então, o xilema secundário acaba pegando essa função de transporte e o xilema primário aqui perde a função, e para protegê-lo, possivelmente, a planta preenche isso com compostos, tá? Não vem muito ao caso que tipo de compostos são, tá? Então, ali o xizinho do xilema primário. E vários, aqui xilema secundário, né? E os polos de floema primário em volta, tá? Então, aqui também xilema secundário, aqui também e aqui também. Aí, isso aqui já ainda mais para frente, né? No desenvolvimento de uma raiz. A gente vai ter aqui ainda uma pontinha do protoxilema primário. Naquela axila se instalou, então, um câmbio vascular que foi produzindo, então, vasos e parênquima e fibras, tá? O câmbio vascular, nesse momento, já está aqui bem para fora, bem externo. A gente vê aqui fibrazinhas ainda, tá vendo? Células bem pequenas com parede secundária bem espessa. Então, isso aqui eram as fibras que estavam ali protegendo o feixe vascular, o floema primário. Então, aqui deve estar o floema primário todo amassadinho e uma camada de floema secundário que vai em toda a circunferência da planta.
E aqui a gente vê um restinho de epiderme, e a gente vê que ela se rompeu, que o córtex se rompeu, a endoderme aqui se rompeu também, e aí o periciclo começa a se instalar. Não sei se dá para ver bem aqui, mas para formar então a periderme, né, essa nova pele que tem suber e tem filogênio e assim por diante. Tá? Então ali o câmbio, o que sobrou do córtex aqui, flema primário, que a gente vê por causa das fibrazinhas, flema secundário, tá? Aqui ainda tem uma pontinha de xilema primário, e todo esse resto aqui, todo esse preenchimento aqui dentro é de xilema secundário. Tá? Então, com essa expansão e com esse crescimento secundário, vai se romper a epiderme e endoderme e vai se instalar ali uma periderme a partir do periciclo. Tá? Então, o periciclo se divide e forma o filogênio. Então, novamente, fazendo um zoom, dando uma olhadinha mais próxima, né? Epiderme e endoderme, o periciclo está aqui, e ele então vai se especializar formando um filogênio, que é aquela zona, aquela região meristemática, que produz suber para fora, esse marronzinho, e filoderme para dentro. Tá? E aí a endoderme e epiderme se rompem, e a raiz se torna impermeável, perdendo a função de absorção, ficando só com a função de transporte. Essa camada de suber em raízes também pode ser mais espessa, tá? E tudo isso junto forma a periderme. Então, essa combinação de filoderme, filogênio e suber, igual que no caule, é a periderme. Tá? Então, aqui a gente vê, novamente, o X do xilema. Aqui se instalou o câmbio e produziu xilema secundário. Tá? E aí a epiderme se rompe e se instala, então, aqui, nessa regiãozinha, essa segunda região, o câmbio está aqui para dentro. Essa segunda regiãozinha meristemática aqui de célulazinhas achatadas, que surge a partir do periciclo, que vão então formar suber para fora e filoderme para dentro, e vão então transformando, vão estar dando origem a a periderme. Tá? Então aqui um pouquinho mais esquematizado, né? A gente tem o câmbio vascular aqui para dentro, as célulazinhas achatadas aqui para dentro. A gente tem o filogênio aqui, que surgiu do periciclo, uma ou duas camadinhas de filoderme para dentro e um montão de suber para fora. Certo? Então é isso. Fazer um slidezinho aqui para resumir. Isso é a aula de crescimento secundário, tá? A gente olhou para caule e para raiz. É bastante coisa, nem sempre é simples, tá? Eu espero que esteja claro e, por favor, façam perguntas se não estiver. Então a gente viu ali que o crescimento secundário é um aumento em diâmetro do caule e da raiz, tá? Então, um crescimento a partir dos meristemas laterais. No caule é um pouquinho diferente do que na raiz. No caule isso começa lá nos feixes vasculares, então com o câmbio fascicular e o interfascicular. E na raiz isso começa lá no cilindro vascular, né, nessa partezinha interna aqui da raiz. E a gente tem a instalação de dois tecidos meristemáticos laterais, né, ou meristemáticos secundários, que é o câmbio e o filogênio. Tá? O câmbio produz xilema e floema, e surge um câmbio a partir do fascículo e das regiões interfasciculares. E o filogênio produz então filoderme para dentro e suber para fora, que vai impermeabilizar o caule e a raiz. E aí tem dois tipos de células diferentes, as células radiais e as fusiformes. As radiais elas são bem quadradinhas, elas não fazem outra coisa do que produzir parênquima radial. E as fusiformes são mais potentes e têm a capacidade então de formar vasos, fibras e parênquima. Então, que vão produzir um tecido bem mais variado. Tá? E tudo isso junto forma a aula de crescimento secundário. Tá? E espero que tenha ficado claro desse jeito. Aí tem algumas coisinhas aqui de slides de fotinhas bonitinhas e coisas assim, mas isso não é mais parte da aula. Tá? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Então a gente tem uma árvore e tinha uma plaquinha avisando os ciclistas que eles não podem
andar nas trilhas, então devem ser trilhas para pedestres. E parece que a árvore deu uma mordida nessa placa, né? Tanto é que eles repintaram parte da placa no caule da árvore. O que vocês acham que aconteceu aqui? Como é que essa placa foi presa na árvore? A gente tem aqui um furinho, lá em cima devia ter outro, e foi batido simplesmente um prego para fixar a placa na árvore. Esse prego ele passou pelo suber, passou pelo floema secundário, passou pelo câmbio e se instalou na madeira, no xilema secundário. Tá? Então, passando o câmbio, se instalando no xilema secundário, ela está presa num tecido bastante resistente e o câmbio vai continuar crescendo. Então, vai continuar fazendo divisão celular e o prego não vai sair dali. Tá? Então, acontece que no final o prego é engolido e a planta encontra depois do prego a placa. Aqui no caso o prego estourou e a placa soltou, e aqui não. E aí a planta tem a capacidade, a árvore tem a capacidade de basicamente engolir essa placa. Tá? Isso é uma capacidade que para as plantas, para as árvores é super útil quando acontece algum machucado e sai a casca, sai o floema e machuca o câmbio ali, aquela parte deixa de crescer, de ter crescimento secundário. Então, a planta tem que ter uma capacidade de formar um novo tecido ali que fecha esse machucado, né, e cicatriza esse buraco no câmbio. Então, essa capacidade de engolir coisas é próprio das árvores para conseguir, então, fechar machucados e coisas assim. Eu trabalho com anéis de crescimento, então eu coleto amostras e às vezes discos de árvores também. Eu já coletei uma vez um disco de uma árvore que tinha engolido outra árvore. Então, o crescimento da árvore maior que engoliu a menor, ela era normal, e quando encontrou essa árvore menor, ela cresceu em volta, da mesma forma que a árvore engole uma placa, essa árvore engoliu outra. Então, dentro da madeira, tinha outra madeira com outra anatomia de outra espécie, e dava para ver com os anéis de crescimento que, sei lá, em 15 anos, ela fechou em volta da outra árvore e basicamente engoliu a outra árvore. E isso é importante para vocês, que um dia vão deixar de existir também. Pensem bem antes de falar que vocês querem ser enterrados embaixo de uma árvore, tá? Porque a gente é temporário, mas as árvores elas duram mais do que a gente, tá? E nesse caso esse William Edward alguma coisa teve a sua pedra aí engolida por uma árvore, tá? Então, para mostrar que as árvores elas continuam crescendo, elas vão engolir as coisas. E se vocês ficarem encostados numa árvore por muito tempo mesmo, elas vão engolir vocês também. Então, eu falei lá dos ferimentos, né, e desse processo de cicatrização. Então, aqui uma parte da casca foi removida do floema e o câmbio. Então, isso aqui a gente está olhando para xilema secundário, para madeira, né, e só aqui e aqui nas bordas vai ter câmbio ainda. Então, a planta tem a capacidade de crescer xilema secundário e floema secundário de uma forma direcional para fechar esse buraco. Tá? Então, ela vai conseguir cicatrizar e fechar isso de novo, caso não venha a morrer no meio tempo. Né? E isso num corte anatômico é mais ou menos assim. Então, a gente tem aqui xilema secundário com anéisinhos de crescimento. Tá? E aqui aconteceu alguma coisa, no caso foi um besouro que bota os seus ovos basicamente ali no xilema bem novinho, bem suculento ainda, né, na região do câmbio. Então, ela cava um buraco na casca, no floema, e deposita o seu ovo ali na região do câmbio. E essa larvinha eclode e vai acabar comendo esse xilema fresquinho, bonitinho, que é o alburno, né, que ainda não tem esses compostos todos para proteção. Só que a planta reage a isso, né? Então, com o tempo, ela vai formando novas camadinhas. O câmbio que sobrou aqui, ele vai crescer direcionalmente para cá, e o câmbio que sobrou desse lado vai crescer direcionalmente para cá, para realmente fechar essa cicatriz. E, ao mesmo tempo, essa região aqui que foi afetada, né, que a gente vê que está mais escura aqui,
aqui ocorre basicamente uma deposição de taninos ou de resinas e assim por diante, para a proteção dessa madeira. Então, essa madeira começa a ter cara de madeira de cerne, que é a madeira mais escura e protegida, para evitar que entrem fungos, coisas assim, e para torná-la menos palatável para a larvinha desse besouro também. Tá? Isso aqui é uma foto de trabalho de um colega meu que ele tentava datar quando é que saiu esse besouro. Então, o besouro faz um buraco quando entra, ele também faz um buraco quando sai, e a planta fecha os dois buracos. E no caso é um besouro asiático que ele chega na Holanda com árvores transportadas da China para a Holanda. Tá? Aparentemente, por alguma razão obscura do capitalismo, é mais barato crescer uma árvorezinha por alguns anos na China, depois colocá-la num saquinho, colocá-la num navio, transportá-la para a Holanda, para que ela seja vendida lá na Holanda como árvore ornamental. Então, se o besouro sai na China ou no meio do Oceano Atlântico, não tem muito problema. Só que se ele sai na Holanda, é um besouro que come, ele é xilófago, né, come madeira, ele vai atacar todas as plantas em volta da onde ele saiu, e essas plantas não têm proteção contra isso, e o besouro não tem um inimigo natural na Holanda também. E se o besouro sai e bota ovo em todas as plantas, na Holanda, basicamente é o fim das florestas na Holanda. Então, eles são extremamente cuidadosos com isso e com essa datação, porque se encontrarem que o besouro saiu, uma senhorinha planta, é uma árvorezinha bem bonitinha, com folhinha vermelha, bem ornamental, plantou lá a árvorezinha ornamental e o besouro saiu quando essa árvore já estava plantada no quintal dela. Eu acho que num raio de 15 quilômetros em volta, eles cortam todas as plantas lenhosas, todas as plantas que têm crescimento secundário, e incineram, para que esse besouro não possa se propagar. Então, se isso está no meio de um bairro com vários quintais bonitinhos, todas as árvores de todos os quintais são cortadas. Se está do lado do cemitério com a pedra do William Edwards, a árvore do William Edwards vai ser cortada e queimada também. E se está do lado de um parque nacional ou de uma floresta histórica, todas as árvores históricas seriam cortadas também. Então, é um trabalho bem cuidadoso que ele faz para datar isso de forma correta, a partir dos anéis de crescimento. Então, se ele sabe que esse anel foi formado em 2018, quer dizer que o bichinho saiu em 2018 daqui. E aí teve 2019 e 2020 que foram formados ainda. Então, ele fala, não, se essa planta chegou na Holanda em 2019, o bicho já saiu antes. Então, dessa forma, ele é uma aplicação desses estudos com anéis e assim por diante. Essa foto eu acho super legal, que é uma árvore crescendo num parque, né? E possivelmente é um ficus, tá? As figueiras, elas têm essa capacidade de enviar raízes, as raízes estranguladoras, a gente falou disso na aula, né? E aqui, no caso, está tentando estrangular tijolo, né? Mas essas estruturas que surgem, né? E esses formatos retangulares, isso é parte do processo de crescimento primário ou secundário dessa planta? O que vocês acham? Então, o que acontece? Aqui tá a pontinha da raiz está aqui e ela está procurando solo, né? E onde é que tem um pouquinho de solo é no vão dos tijolinhos. Então, ela vai mandando o crescimento primário, chega aqui, daí pode vir para cá, depois vem para cá e vai seguindo esse padrão, né? Então, a parte disso é crescimento primário, mas as raízes têm crescimento secundário também. Então, elas vão engrossando, engrossando, e com o tempo, quanto mais perto da árvore-mãe, mais antigo, né? Essas raízes vão ficando super grossas. E aí dá esses padrões malucos aqui de crescimento. E aí é uma pena que esses tijolinhos são retangulares, porque então aqui uma imagem novamente, né, o crescimento primário aqui seguindo o vão dos tijolinhos. Mas então, se esses tijolinhos não fossem retangulares, a gente ia ter raiz quadrada, entendeu? Desculpa aí, gente, mas já está no fim da aula. Mas é o mesmo processo aqui, tá? E aqui, isso aqui vocês devem ter visto acontecer alguma vez.
uma árvore plantada numa calçada, e aí a calçada atrapalhou essa árvore, né? E aí rompeu a calçada. E vocês acham que isso é por crescimento primário ou crescimento secundário? Então aqui já são raízes formadas, né? Elas aumentam em diâmetro, e então é por causa do crescimento secundário. E tem uma força magnífica, né, esse crescimento secundário. Na verdade, cada célulazinha ali do câmbio vai expandir de tamanho. Então tem microbombinhas ali de íons e água que fazem esse processo de expansão. E as forças que são aplicadas nessas célulazinhas são mínimas, né, são minúsculas. Mas como essa força é depois ampliada, um pouquinho de força de cada um é ampliada na força do todo, então as árvores têm a capacidade de levantar peças de concreto espesso e de quebrá-los e assim por diante. Tá? Então, quando forem plantar uma árvore na calçada, pensem bem nas possíveis consequências. Aqui a gente vê então também um machucado e a própria raiz fechando esse machucado, então só para mostrar que as raízes também têm essa capacidade de crescimento secundário de fechar machucados e a exposição do xilema secundário. Tá? Aqui mais uma só para ilustrar que dá para ver até o padrão de crescimento das raízes e como ela vai se subdividindo. E aí uns cortinhos anatômicos, porque é muito bonitinho. Tá? Isso aqui é caule. Aqui ainda tem, se eu não me engano, a endoderme. Ela tem um córtex aqui com parênquima fotossintético, então por isso que ela é verde e é cheio de amido e bolinhas e coisas assim. Tá? A gente tem aqui umas fibrazinhas, que são as fibras que protegem o floema primário. Então, aqui tem um restinho de floema primário. Floema secundário aqui, na região cambial. E para dentro, xilema secundário. No xilema secundário a gente vê vasos grandes, né? A gente vê parênquima radial e aqui parênquima e fibras da árvore. Então, esse parênquima radial veio do câmbio interfascicular. Esse resto de xilema aqui veio do câmbio fascicular. Tanto é que ainda tem um pouquinho de floema primário aqui em frente. E a gente vê que essas bolinhas todas são amido, né? Elas estão aqui no córtex, elas vão passando aqui pelo parênquima radial e entram aqui no xilema também. Ou seja, está tendo transporte de fotoassimilados aqui para dentro e estoque também. Tá? Esse amido fica estocado em parênquima aqui dentro do xilema que fica em volta dos vasos. Bom, dentro dos vasos não, mas é por causa do corte que acabou ficando com umas bolinhas de amido dentro também. Tá? Aqui é um corte um pouquinho mais abstrato, mas lembra que a gente olhou para corte tangencial, né, olhando para a parte de fora do raio. Aqui a gente está olhando para um corte radial. Então, se esse é o cilindro e ele é cortado assim, a gente olha para ele assim. Então, a gente continua vendo o sistema axial dos vasos e das fibras nessa orientação de cima para baixo, mas os raios parenquimáticos aparecem aqui também, que então formam esses raios que transportam fotoassimilados para dentro e para fora, que são formados de parênquima, né? Eles têm algumas célulazinhas de altura, e aí como você tem um cruzamento de um sistema axial com um sistema radial, vira esses quadradinhos, tá? E se olhar bem, dá para ver que tem amido dentro aqui tem bolinhas de amido também, então fazendo essa função de transporte e estoque de fotoassimilados. E aqui, acho que essa é a última, isso aqui é um corte de um carvalho também, mostrando então de um ramo de carvalho, então é um caulezinho jovem. A gente tem aqui a medula no meio, que é de parênquima de tecido fundamental. Aí aqui tinha os feixes vasculares, não fica tão claro assim onde era o feixe e onde é a parte interfascicular. Mas a partir daqui então surge xilema secundário com vários vasos, né? No caso do carvalho faz esses vasos meio em linhas. Um anel de crescimento, aí mais xilema secundário, e aqui está o câmbio formando novos vasos do terceiro ano de crescimento dessa árvorezinha. Aí aqui para fora floema, dá para ver um pouquinho do suber aqui também, tá? E essa parte aqui é um galho lateral, tá? Então o corte foi feito exatamente onde saiu um galhozinho
desse tronquinho ereto. E essa parte, então, aqui é um galho bem jovem ainda, né? Ele tem 1 anozinho só de idade. Essa parte aqui é a medula, pode ver que tem uma estrutura parecida com a medula aqui. E aqui se instalando, então, xilema secundário e coisas assim. Porque os galhos também crescem em diâmetro, então também tem câmbio vascular, então também formam xilema e floema secundários. Tá? E essa transição, assim, de ramo e tal para caule sempre é uma madeira bem maluca, porque as fibras entram em conformações aí diferentes. Então, é uma madeirinha bonitinha. Né? Essa é a aula, gente. Muito obrigado e até mais. Até a próxima.